Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Espero que bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar da minha opinião da provável escalação do Sport Clube do Recife contra o Internacional, que vai enfrentar lá no Beira-Rio às 8h30, às 20h30, no próximo domingo. Segura aí que eu vou soltar o meu palpite, depois da vinheta. Então, nação, estamos aqui de volta. A gente vai falar agora da provável escalação que o Sport pode colocar, se não tiver nenhuma surpresa daqui para lá, tá? Contra o Internacional, a gente tem umas modificações de peça, né, de jogadores, mas o que é que o Sport pode, com o que o Sport pode entrar em campo, tá? Então, mas antes de falar um pouquinho disso, vem aquele velho pedido de sempre, né? Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, comenta lá, deixa lá um joinha, uma crítica, enfim, uma sugestão lá nos comentários. É muito importante pra gente. A gente está recebendo muitas mensagens, eu estou ficando muito feliz e estou tentando responder a todo mundo. Aliás, responda a todo mundo até então, tá certo? Também a gente está lá no Instagram, estamos no Facebook e temos o nosso velho podcast, né? O podcast Resenha Sport Recife, está lá em todas as plataformas de streaming relativos a podcast. Então, Google Podcast, podcast da Apple, Anchor, Spotify, colocou lá podcast Resenha Sport Recife, vai aparecer lá a nossa logo, e aí tem um monte de histórias lá. Inclusive eu coloquei lá, né, o balanço que eu fiz, um balanço. Eu não falei sobre coisas financeiras, eu falei sobre um balanço, né, dando a ideia de fazer um resumo dos 6 primeiros meses do esporte, tá? De janeiro até junho agora desse mês, desse ano. Então a gente vai estar falando aí os fracassos no futebol, questões financeiras, né, os pagamentos de dívida, política. Então a gente fez um aparato aí do que foi o resumo dos 6 primeiros meses do esporte aqui, lá no podcast, na verdade. Então assim, acompanha lá que a gente vai, uma coisa bem profunda, uma análise bem profunda, eu acho que você vai gostar, tá bom? E aí? O que é que você acha? Como é que o Sport vai enfrentar o Internacional? Eu fiz aqui um gabaritozinho. Aliás, eu já mostrei no vídeo passado. Eu ando cheio de caderninho, né? Assim, sempre eu saio com algum caderninho. Porque caso eu precise, venha uma informação importante, eu vou lá e faço anotação. Chega informação importante do Sport, eu vou lá e faço anotação para conferir depois, para tentar não soltar informação errada aqui, né? E se eu soltar, por favor, me desculpem, não é voluntário. Então é o seguinte, eu andei pensando, vendo as peças que o Sport tem, qual é a provável escalação que o Sport vai ter. Então eu pensei assim, o goleiro, eu fiz anotações aqui, eu estou olhando a anotação, tá? Não vou botar o óculos não, porque às vezes fica ruim aí, fica mostrando aquele... Enfim. Eu coloquei assim, goleiro, Maílson. Por que Maílson? Maílson pegou o pernambucano, né? Apesar de ainda faltar um pouco de maturidade para Maílson, por idade, mas eu acredito que ele precisa de sequência. Aí é uma coisa que a gente precisa esperar Carlos Eduardo voltar totalmente, para ver como ele vai voltar, na verdade. Eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais, tá? Questões de goleiro, a gente não tem condição de estar trocando goleiro a cada campeonato, porque isso traz instabilidade para o próprio goleiro, traz instabilidade para a equipe, porque aí a equipe fica, sabe, será que se eu errar, será que eu vou ser o próximo a sair? Eu acho que o Maílson tem que pegar esse gol, no meu ponto de vista. Apesar de Luan Poli ter sido o grande nome do ano passado, mas pegou agora essa oportunidade e eu acho que tem que dar sequência. Bem, zagueiros, Adriel está indo embora, né? Já gravou até no Globo Esporte, fez aí vídeo, enfim, está indo embora. Já não está mais aqui na capital pernambucana, já está no Piauí, lá na terra dos pais, se despedindo e, né, final do mês aí tá, aliás, início do mês que vem, deve estar viajando para Dubai. Então a gente não conta mais com o Adrielson foi emprestado. Também não vai contar com o Maidana. Eu fiz um vídeo falando que o Maidana eu já fiz um vídeo rápido de manhã, poderia ficar de fora, sentir uma dor na lombar, enfim, no quadril, e ficou de fora realmente. Segundo informações do Dr. Stenberg Faria, ele vai ficar afastado 15 dias aproximadamente. Everaldo também se machucou,
mas vai ficar de fora também, mas não preocupa muito. É um tratamento mais conservador que vai fazer, é uma coisa mais... Mas de toda forma também está de fora do jogo. Então a gente vai ficar agora de fora com o Ailson, com o Adrielson e com... que já não faz mais parte dos planos de Maidana. Então provavelmente eu acho que Rafael Thierry e Sabino vai chegar, tá? Eu acho até que Sabino vai assumir a função de Adrielson. Eu gostei muito da entrada de Sabino. Todas as bolas, o Sabino jogou muito pouco, 13 minutos pelo Sport. Todas as bolas que ele disputou, ele ganhou. Eu fiz questão de observar Sabino. Todas as bolas de cabeça ele ganhou. Todas as bolas por baixo ele ganhou. Todas as bolas ele se antecipou. Então todas as bolas que ele foi exigido, ele foi tranquilo. Eu tenho uma esperança muito grande que Sabino vai ser o novo xerifão, né, junto com o Maidana, da nossa zaga. Então Sabino e Rafael Thierry. Rafael Thierry já demonstrou que tem um bom futebol. Passou uma época machucada e terminou entrando Maidana, e Maidana foi e assumiu a função dele. Adrielson é que sempre permaneceu. Então provavelmente eu acredito que seja Rafael Thierry e Sabino. Lateral direito, veja, Rainer eu acho que chega no Sport para ser titular. Só não sei se ele vai ser titular agora. Rainer tá treinando também, né? Mas eu não sei se ele aguenta jogar um jogo inteiro. E tem a questão que o Patrick é um líder no Sport, mas o Patrick está jogando muito abaixo daquilo que deveria. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde Rainer vai brigar pela posição e vai tomar essa posição do Patrick. Só não sei se vai ser no próximo domingo. Se for no próximo domingo vai ser uma surpresa para mim. Mas eu acho que Rainer chegou para disputar a vaga com o Patrick, literalmente, tá? Lateral esquerdo. Sander, eu acho que vai ser o lateral esquerdo de estreia. Tá? Não acredito que o Júnior Tavares vá para a lateral esquerda. Eu acredito que no decorrer do campeonato isso vai acontecer. Mas eu não acho que no próximo jogo Júnior Tavares seja o lateral esquerdo. Então acho que Sander. Volante. Eu não sei como é que o Humberto Louser vai enfrentar o Internacional. Tá? Se ele vai colocar 3 volantes, entre eles um mais de saída. E aí pode experimentar em colocar o próprio Tavares, tentar fazer a experiência que ele fez no Náutico, colocar o próprio Tavares como um volante mais de saída, mas aí vai perder gente lá na frente para ataque. Não sei se ele vai entrar com 3 volantes. Ele podia também fazer um experimento com o Thiago Lopes como volante. Ele entrando com 3 volantes, ele fecha ali mais aquela entrada ali da área, né? Ou fecha mais o meio de campo, ele povoa mais o meio de campo. E eu não sei se ele vai jogar assim. Eu acredito que ele não vai entrar com 3 zagueiros. Pode ser que ele venha com 3 volantes. Mas como existe a possibilidade do Internacional também vir com algumas reservas, que tem jogos importantes aí na semana que vem, e já veio jogos importantes, então existe a possibilidade do Internacional também não entrar com um time totalmente titular. Tá? 1, 2, 3 reservas aí. Ou pelo menos eles comecem no banco. Então eu acredito que Humberto ainda vai dar pode ser que ele entre com o Marcão e Zé Wellison só, tá? 2 volantes ali de pegada e bote no meio ali Thiago Neves, tem o Thiago Lopes, tem o próprio Gustavo. Acho que agora tá começando na hora, agora tem que começar a botar Gustavo, tá? Mas aí eu não sei, Thiago Neves ali jogando como meio, jogando 2 volantes de contenção, ou se ele entrar com 3 volantes, vai ter que entrar com o Thiago Neves, entra só com um atacante e um centroavante. Então o Thiago Neves faz o meu papel dele. Não sei, assim, eu acredito e acharia mais interessante que ele entrasse com 2 volantes de contenção. O Zé vai ser um passe um pouquinho melhor do que Marcão. Então de repente Thiago Neves no meio ali, ele conseguisse distribuir, ou ele voltasse distribuir um pouco demais de bola para os nossos atacantes, né? E os atacantes, na minha opinião, Neilton é titular, tá? E Neilton viria jogar eu na ponta direita, na ponta esquerda, fazendo eu acho que pode entrar Toró por causa da contusão do nosso querido Everaldo, que Everaldo ainda vai estar fora. Então questões ou pode entrar Marquinhos já de frente, tá? Marquinhos seria mais interessante no meu ponto de vista. Mas tem um nome que é o Paulinho Mocelin, e esse vai ser titular. Esse eu não tenho dúvida. Tanto aquele homem de confiança, fez uma temporada muito boa no Chapecoense, mas desde janeiro estava contundido, desde janeiro estava afastado. Então está voltando aos poucos, já está curado, mas está voltando aos poucos. Então eu acredito que ele de repente entra no segundo tempo.
Então minha dúvida é se ele entra com o Toró, se ele for jogar com 2 volantes e Thiago Neves no meio, lá, ele entre com um atacante, que na minha opinião vai ser Neilton, em um lado, e do outro lado ele pode colocar Marquinhos ou Toró para iniciar, e depois o Paulinho Mocelin deve jogar na partida. Ou ele pode iniciar com o Paulinho Mocelin, ver até onde ele aguenta, e depois entrar com Marquinhos ou Toró. Tá? Mas eu acredito que mais ou menos isso aí. E lá na frente, eu não tenho dúvida que ele vai colocar Mikael. Quer dizer, dúvida eu tenho. Eu gostaria que ele colocasse Mikael. Eu acho que André, apesar de, ele tem que conquistar o espaço dele. Tá? Mikael é um cara muito forte fisicamente e ele se cansa muito. Então talvez André entrando aí aos 25 minutos, aos 20 minutos de segundo tempo, a gente começa a sentir como é que está André novamente, para André voltar, André vai querer ser titular, mas ele tem que tirar a vaga de Mikael, sabe? O Mikael é um cara que tem feito gols, então a gente não pode pensar diferente. Então é isso, eu acredito que o Sport mais ou menos deve vir assim, tá? Com pequenas alterações, ainda é uma incógnita se o Sport vai entrar totalmente fechado contra o Internacional, até porque ele está se estudando aí. Humberto Lousa tem uma equipe de desempenho, análise de desempenho em cima do Internacional. Então, na Chapecoense alguns torcedores reclamavam que ele inventava muito. Agora só que ele inventava e terminava dando certo. Não sei se vai acontecer isso no Sport. Mas eu acredito que talvez ele seja um pouco mais conservador nesse sentido. Talvez ele deixe lá 2 volantes de contenção na entrada da área, no meio campo, e deixe Thiago Neves um pouco mais solto, para poder fazer essas articulações com os próprios atacantes. Tá? Se ele entrar com 3 volantes, ele vai ter que sacrificar um desses 2 atacantes, para deixar Thiago Neves também no campo, e deixar lá o centroavante. Seria uma surpresa muito boa se ele fosse entrar em vez com 3 volantes, entrasse com 2 volantes e 2 meias. Seria uma surpresa, na verdade, para o Internacional. Mas como está tudo no início de temporada, tudo é surpresa para todo mundo, né? Isso é uma coisa já acontecendo no futebol, está acontecendo lá já. Era Gustavo entrando, né? Aí chegasse lá, Marcão, Zé Wellison, Gustavo. Fazendo como se fosse um segundo volante de mais saída. Mas Gustavo flutuando muito mais ali, seria uma surpresa grande. Mas tudo vai ser surpresa agora no início do campeonato, né? Uma coisa é o Sport já tem um padrão de jogo e depois vai enfrentar um time que espera um padrão de jogo e o Sport vai lá e muda tudo. Agora tudo é uma interrogação. É isso aí, pessoal. Vamos torcer que o Sport faça uma excelente partida. Como eu falei no vídeo anterior, falando sobre o que esperar do Sport, Humberto Lousa, ele é um cara que vende muito caro Vitória. Ou seja, ano passado ele teve 7 derrotas apenas pela Chapecoense e teve 18 empates. Ele venceu 31 vezes, ou seja, é um cara que não entrega vitória fácil. É um time muito mordido, que leva poucos gols e perde pouco. Então isso é importante para o Sport. Se o Sport quer dar um passo maior lá na frente, tem que acontecer isso. Vamos torcer que dê tudo certo. Sabe assim, vai ser uma estreia que a torcida vai estar depositando muita confiança. E ter paciência com o técnico, com o time. É tudo início de campeonato, a gente sofreu muito no início do planejamento, mas eu acho que o Sport tem tudo aí para fazer um grande campeonato, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Não esquece de dar aquele velho like, né? Se inscrever no canal, ativar sininho, comentar. A gente vai respondendo a todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Outra hora a gente volta aqui com outro vídeo. Fiquem com Deus e pelo Sport tudo.